A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade de dar continuidade ao estudo do livro de Jó. A nossa Escola Bíblica Dominical este trimestre está estudando esse livro riquíssimo para a nossa vida espiritual. E hoje chegamos à lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Seja bem-vindo, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical está no ar. Nesta oportunidade, vamos estudar o capítulo número 28 do livro de Jó, onde a gente encerrou na aula passada. Tivemos aí um embate entre os Jó e os amigos dele, e tivemos a oportunidade de estudar nas últimas lições Elifaz falando com Jó e a resposta de Jó, Bildade falando com Jó e a resposta de Jó, Zofar falando com Jó e a resposta de Jó. E dentro desse estudo, do diálogo, do discurso entre os amigos de Jó e Jó, tivemos a oportunidade de ver o empenho dos amigos em acusar Jó, colocando como defesa dos seus argumentos, como respaldo de suas falas, de sua teologia, a soberania divina, colocando como respaldo a sabedoria de Deus e a onipotência de Deus. Então eles usaram todos o argumento da soberania divina, a onipotência de Deus e a sabedoria divina. E vimos nas aulas anteriores como Jó se contrapôs, como ele se colocou diante desses embates, desses questionamentos, e Jó vem respondendo à altura ou se colocando dentro da sua entendimento, a sua consciência de justiça ou do seu sentimento de que não havia pecado. Ele coloca diante dos seus amigos o seu posicionamento firme de um homem íntegro, porém sincero, em dizer que não sabe por que está passando por aquilo, em se colocar diante de Deus como alguém que está sofrendo muito e sem entender de maneira inocente, uma espécie de autojustificação. No entanto, a gente tem visto dentro desse embate, ou essa queda de braço, vamos assim dizer, entre Jó e seus amigos, a respeito de Deus e seus atributos nesse aspecto da sabedoria. E quando se fala de sabedoria, quem está certo? E Jó, ele responde, já encerrando esse discurso, esse diálogo com seus amigos. A gente vai ver isso no capítulo número 27, quando ele está respondendo ali a Bildade. Ele vai responder a respeito da sabedoria, como eles falaram, como eles colocaram, como eles expuseram suas verdades. E Jó, ele vai mostrar de uma maneira diferente que a sabedoria de Deus não é apenas ouvir falar ou teoria, praticamente só teoria que eles colocaram. Não, Jó vai colocar a respeito dessa sabedoria a palavra ou vínculo relacionamento. Essa sabedoria, ela é vinda de um relacionamento. Portanto, Jó, que tinha um relacionamento com Deus, ele coloca diante de seus amigos que ele também conhecia Deus, ele também era uma pessoa de entendimento. Olha, não são só vocês que conhecem a Deus, eu também conheço. E aí ele vai colocar isso para fora, ele vai expor esse ponto de vista, mostrando sempre que, embora os seus amigos dissessem que Deus era um ser distante, onipotente, inalcançável, ele vem colocar de uma maneira mais próxima, mais relacional. Ele vai dizer que Deus, embora grande, poderoso, soberano, ele está presente, ele relaciona com a sua criatura, ele relaciona com o homem. Então Jó, acreditando nisso, ele contrapõe as ideias de seus amigos. E aí, encerrando esse bloco de discurso entre Jó e seus amigos, chegamos ao capítulo número 28, onde no capítulo 28 ele vai fazer ali um contraste entre essa fase de discussões em que havia uma defesa forte de Jó e também de seus amigos defendendo suas teses teológicas. Nós vamos ver Jó agora dedicando esse capítulo número 28 em colocar a sua visão a respeito da sabedoria divina, a respeito de uma sabedoria inalcançável, de uma sabedoria incompreensível, uma sabedoria que não se pode escrutar, que não se pode descobrir, compreender, mesmo que se esforce para isso. É a forma como está no nosso título da lição de número hoje, Jó e a inescrutável, ou seja, incompreensível sabedoria de Deus. Mas será que ela é incompreensível? Nós vamos ver no próprio capítulo 28 as indagações, a forma linda, poética, como Jó
vai mostrar, vai descrever esta sabedoria e a forma como ele responde. Ele pergunta e também responde, encerrando ali no versículo número 28 desse capítulo 28, que é o nosso texto de ouro de hoje, que diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Nós já vemos aqui, já no nosso texto áureo, o encerramento do capítulo onde Jó vai fechar, concluir essa visão a respeito da sabedoria divina. É importante lembrarmos que quando falamos de sabedoria, a gente, olhando à luz da palavra de Deus, nós temos duas sabedorias. Nós temos a sabedoria humana e nós temos a sabedoria espiritual. A sabedoria humana, ela pode ser entendida, vista, às vezes até trabalhada, vinculada com alguns tipos de profissões ou de ofícios, né? Nós vamos ver que o filósofo tem um certo grau de sabedoria, porque ele estuda muito, ele lê muito. Nós vamos ver o mestre, que ele tem uma certa sabedoria, um certo conhecimento e, portanto, esse conhecimento transformando em prática vira sabedoria em um determinado assunto específico ou especialidade. Nós vamos ver o professor de um certo assunto, ele se torna, portanto, um sábio daquele assunto, desde que coloque aquele conhecimento em prática. E aí nós vamos ver que a sabedoria não é apenas ter conhecimento. Sabedoria é pegar o conhecimento adquirido e transformar em obras, e colocar em prática, em produzir resultados. Então a sabedoria humana, a sabedoria natural, a sabedoria desta terra, ela é trabalhada, ela é construída, ela é aprendida, ela é vivida, ela é trabalhada dentro do nosso ser. É muito comum, né, relacionarmos a maturidade com a sabedoria. É muito comum. A criança, ela nasce, ela se desenvolve, chegou na adolescência, adolescência chega na fase jovem, jovem à fase adulta, e é importante entender que nesse ciclo da nossa vida, aqui nesta terra, nós vamos amadurecendo, respeitando cada fase. E nesse processo de amadurecimento, buscando a maturidade, o ser adulto, o ser homem, mulher, adulto, maduro, diante da sociedade, é uma pessoa com experiência, uma pessoa vivida, uma pessoa que tem ali já um conhecimento, uma compreensão, uma cosmovisão de vida. Ela já enxergou muita coisa, então ela vai entender as circunstâncias à sua volta. Isso é uma pessoa sábia. E é muito comum a gente aproximar-se de pessoas mais velhas, porque essas pessoas mais velhas, pela sua história, pela sua vivência, pela sua sabedoria, pelo seu anos de vida na frente e a forma como se portou e o quanto aprendeu, ela pode trazer conselhos. E quando se busca conselho de alguém, entende-se, portanto, que esse alguém é mais sábio. Esse alguém tem um certo grau de sabedoria. E esse grau de sabedoria pode nos ajudar. Então, a sabedoria natural, ela existe sim, mas não são todos que são sábios. Nós sabemos que há muitos, e a Bíblia ela nos ensina isso, há muitas pessoas tolas, pessoas insensatas, pessoas nécias, que não têm sabedoria, não têm entendimento. E aí existe até aqueles que buscam muito conhecimento, que leem bastante, que são especializados em algum tema, mas que essa especialização te dá conhecimento, mas não um conhecimento que produz resultado, mas apenas o conhecimento, apenas a QI, a psique é trabalhada. E aquilo, quando não é transformado em resultado, quando não é transformado em prática, vira apenas inteligência, apenas conhecimento. E não quer dizer que aquele conhecimento, uma pessoa cheia de conhecimento sobre o assunto, é uma pessoa sábia. E eu pergunto, o nosso comentarista, ele traz algumas indagações, algumas reflexões para a gente avaliar a nossa vida. Vale a pena? Olha, quando a gente olha a nossa volta aí, há tantos que se esmeram, estudam, esforçam, leem, né? Vale a pena você ler um livro por mês? Todos os meses você lê? Vale a pena você engolir muitos textos literários sobre filosofia, historicidade da raça humana, que é importante? Eu sou amante da leitura. Eu leio muito e gosto da leitura. Mas isso por si só traz sabedoria? Isso é sinal de sabedoria? Nós sabemos que não. Nós vamos entender esta manhã que a sabedoria a qual Jó está falando no capítulo 28
é a sabedoria divina, é essa que excede a sabedoria humana, é essa que excede a sabedoria natural, é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria espiritual. E é dela que nós precisamos. Quando olhamos para o nosso relacionamento à nossa volta, e quando buscamos conquistar, adquirir conhecimento, nós vamos entender que há um esforço em nós para se conquistar, olhando à nossa volta, onde eu vivo, qual a cultura em que eu estou inserido, quais são as pessoas com quem eu me relaciono, qual a importância de buscar essa sabedoria dentro do relacionamento humano, qual a importância de ser sábio na sociedade atual em que nós estamos. Quando a gente vai olhar para a história do Antigo Testamento, a gente vai ver que a sabedoria era algo levado em muita conta, em muita valia, porque os idosos eram considerados sábios. E existia ali todo um respeito, toda uma honra atribuída ao idoso, ao ancião, à sabedoria, aos anos de vida, aos anos de experiência daqueles sábios, daqueles homens que eram considerados líderes, que eram considerados os decisores em muitas questões colocadas diante deles. Agora, quando olhamos além desse aspecto da sociedade, do contexto social, de comunidade em que eles viviam, há também o aspecto de relacionamento com Deus, há também o aspecto de enxergar o mundo à sua volta com um olhar espiritual. Isso é importantíssimo. Há em nós muita falta de entendimento espiritual. Há em nosso meio, nossos dias atuais, falta de discernimento da parte de Deus, da parte espiritual. Muitas vezes a gente quer entender ou compreender usando a nossa razão humana. Muitas vezes olhamos para algo e queremos achar ou concluir, achar resposta, olhando para a nossa visão limitada e pequena e humana. E ainda há aqueles que, tão jovem, busca sabedoria. E é algo errado nisso? De jeito nenhum, irmãos. É importante que você, independente da tua idade, busque de Deus a sabedoria. Busque viver aqui na Terra como uma pessoa sábia. A sabedoria, ela não tem idade, mas é importante entender que ela vem de uma forma, e aí Jó, ele entra de uma maneira linda, né, no livro de Jó, dentro do contexto literário, né, dos livros que tratam da sabedoria, ele vai mostrar de uma maneira diferente do que nós enxergamos em Provérbios, onde sábio Salomão e outros sábios escreveram aquele livro. Nós vamos ver aqui, Jó, ele mostra a sabedoria como algo um pouco mais distante da sabedoria escrita em Provérbios. Provérbios, ela é uma sabedoria que tem o seu valor, que tem o seu preço, mas que está mais próximo. Inclusive, essa já é uma diferença que nós podemos colocar aqui, pontuar. É que em Provérbios, a gente vai ver que há um preço na sabedoria, um preço alto, um preço de alta estima, muito estimado. Quando eu vou ver a estimativa do preço, em Jó já fala que não tem preço. Jó vai dizer que há um valor, e o valor ninguém sabe dar o valor devido a essa questão da sabedoria. E aí a gente vai entender isso quando vemos já no início do capítulo, quando Jó ele vai fazer uma ilustração, nos trazendo ali o momento do minério, o momento da extração, onde projetos são arquitetados, projetos são planejados, há um estudo do solo, um estudo da terra, olhando ali a mineração, a geologia, como extrair, como trabalhar, como explorar, como abrir os sulcos, abrir os buracos, abrir as cavernas, como trabalhar para que não haja desmoronamento. Ou seja, há toda uma tecnologia, um estudo, um projeto, um planejamento para se explorar um minério, para se explorar um bem precioso, o ouro, a prata, o ferro, fazer a extração de minérios que são preciosos, fazer extração ali de minerais que vão ser utilizados para o homem. Existe toda uma tática, toda uma estratégia, todo um esforço de equipes, de homens que muitas vezes colocam em risco no projeto de mineração. E aí ele vem colocar de uma maneira muito poética, trazendo a nós essa ilustração do esforço humano em alcançar este bem tão precioso que está oculto debaixo do solo. Em cima da terra é possível você semear, plantar, cultivar, colher e ter
usufruir ali dos benefícios da camada superior do solo. Mas quando olhamos para debaixo do solo, há também algo muito precioso, que são os bens que estão ali ocultos e que estão ali para ser explorado, e o homem vai explorar e tentar extrair dali aquilo que é tão valioso para o homem. E Jó, dessa maneira muito poética e linda, ele vai colocar a sabedoria como sendo esse bem que está em oculto e que o homem se esforça. Agora, embora o homem, com muito esforço, tenha algum êxito em conseguir extrair dali o ouro, a prata, o ferro, extrair dali as pedras preciosas, na sabedoria não é do mesmo modo. Embora com muito esforço haja um êxito, você não tem condição de extrair a verdadeira sabedoria. E é importante entender, porque às vezes é confuso quando lemos isso, ele está falando da sabedoria humana ou da sabedoria natural, ou está falando da sabedoria espiritual? Nós estamos dentro desse contexto aqui, quando Jó coloca essa inescrutável sabedoria, essa incompreensível sabedoria, está falando da sabedoria espiritual, aquela que vem de Deus, aquela que é Deus que dá. Não adianta o homem esmerar em estudar e ler e não ter relacionamento com o autor da palavra. Não adianta o homem esmerar em estudar a história dos hebreus, estudar a respeito das origens literárias, trabalhar o grego, trabalhar o hebraico, ir a fundo dentro da história e tradição e judeus e escritores e tantos outras fontes de estudo que nós temos. E eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que eu gosto de estudar e eu sou defensor e amante do estudo da palavra de Deus, mas de nada vale isso se não houver relacionamento com o Deus a qual nós estamos estudando. Não basta eu buscar teologia e não relacionar com o Deus ao qual nós estamos tentando estudar na teologia, que é o estudo de Deus. Não adianta eu buscar uma ciência e não trabalhar ou relacionar ou viver ou conviver com aquele que é o alvo, o objeto do estudo daquela ciência, o nosso Deus. É importante compreender que a sabedoria, como disse não só Jó, mas também o sábio Salomão, lá em Provérbios, que o temor do Senhor, esse Deus, esse que é o objeto do estudo da teologia, esse que é o autor, aquele que amou, aquele que nos resgatou, aquele que lá no princípio criou todas as coisas, e já lá no Éden ele projetou, lá no proto-evangelho, onde ele promete que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que através de Cristo, o seu único Filho, traz o amor e ele restabelece a comunhão entre o homem e ele, separado, perdido essa comunhão através do pecado, e ele lá no princípio já provia tudo isso em sua sabedoria divina, em sua presciência divina, já projetou tudo isso para a nossa vida. Então, viver esse relacionamento, conhecer esse Deus, estudar é muito importante, mas mais do que estudar, é relacionar com Ele. Porque a partir do momento em que nós nos aproximamos dEle, nos entregamos a Ele, nos permitimos ser alcançados pelo seu amor, na verdade, a graça dEle nos alcança, e quando abrimos o coração e damos o sim para este amor, para esta misericórdia, para este ser que vem e nos lava, nos limpa, nos justifica e coloca em nós o seu Espírito Santo, esse Espírito Santo nos ajuda a compreender a sua palavra, vai nos ajudar a entender aquilo que muitas das vezes, pela razão humana, não há condições de entender. Aquilo que muitas vezes a sabedoria humana não consegue explicar, mas na sabedoria divina, através dele, com o temor a ele, com o devido respeito, com o devido honra, com a devida reverência a Ele, nós temos condições de alcançar. Então eu creio sim que é possível compreender aquilo que é o incompreensível. Eu acredito sim que é possível alcançar o inalcançável, desde que seja em Deus. Nós vamos ver daqui um pouquinho que em Cristo tudo isso é possível. Quando a gente olha para o texto do capítulo 28 e a gente vê aqui o que o autor, nosso querido pastor, trouxe como comentário dessa lição de número que nós estamos estudando hoje. Nós vamos ver, expor a todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Sim, é inútil da parte do homem, como ele compara com o minério, com o esforço de extração. É inútil.
mas vindo dele é possível. Destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Quando a gente fala do ouro, quando a gente fala de pedras, o texto vai nos trazer o topázio, o texto vai trazer aqui coral, jaspe e tantas outras pedras preciosas, e colocar ali o ouro como sendo mais valioso. Nada disso pagaria o preço da sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria vinda de Deus. E aí ainda revelar o verdadeiro valor da sabedoria, que é de natureza espiritual. Nesse contexto que estamos estudando, onde a gente encerra um debate, um discurso entre Jó e seus amigos. E a gente abre aqui um espaço onde Jó coloca diante de nós, leitores da palavra de Deus, a sua visão. E a sua visão muito poética de dizer que a sabedoria de Deus é algo tão lindo, tão grande. Mas ele encerra dizendo, no versículo 28, que é o temor e o evitar o mal. A gente vai lembrar que Jó está colocando expondo essa afirmação, essa ilustração, essa forma linda, essa descrição a respeito da sabedoria, considerando aquilo que Deus já tinha falado dele. Mostra então que Jó vivia isso. Porque antes de chegarmos todo esse contexto de embate entre ele, esse momento difícil que Jó está passando, lá no capítulo 1 a gente vai ver, já falamos disso tantas vezes aqui, quando o próprio Deus, ele vai falar daquilo que Jó coloca como sendo o princípio, como sendo a fonte, como sendo a razão da sabedoria, como alcançar a sabedoria. Mas disse ao homem, versículo 28, capítulo 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se o mal, a inteligência. A gente vai ver no capítulo 1, versículo de número 8, reparou o meu servo Jó, Deus testemunhando, Deus testificando, Deus diagnosticando a vida de Jó. E ele vai dizer, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem temente a Deus e que evita o mal. Olha, parece que Jó escutou o que Deus falou dele lá no capítulo 1, verso 8, naquele encontro entre Deus e os anjos e Satanás. Parece que Jó está agora repetindo as palavras de Deus, porque ele está dizendo que a sabedoria é o temor a Deus, ao Senhor, é o temor, é a reverência, é o respeito, é a honra, é você se colocar diante de Deus em obediência, é você respeitar, é você honrar, é você, às vezes, se atemorizar. Muitas vezes a gente confunde temor e medo, né? Mas é importante ter essa reverência na vontade de Deus. E como que eu consigo temer a alguém se eu não conheço esse alguém? E aí a palavra de Deus nos induz, vai nos induzir, nos instigar a buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer a Deus, buscar conhecer Ele através de relacionamento, através de nossas atitudes, orando, lendo e buscando relacionar com este Deus que está em nós, que atua em nós e que interfere em nossa vida em todos os aspectos. Embora exista aquela linha de pensamento deísta, né, que o deísmo vai dizer que Deus criou o homem, se afasta dele, ficou distante, porque ele colocou ali as leis que regem o universo, as leis naturais, e, portanto, as leis já são necessárias para você fez bem, recebe o bem, fez mal, recebe o mal, e ali está tudo que precisa, e o Deus não precisa mais interferir, né? Como aquela história do relojoeiro, que cria o relógio, a criação é o relógio, o relojoeiro é o criador, ele cria o relógio e ali já coloca todos os mecanismos dentro da mecânica para aquele relógio funcionar, e sem intervenção do Deus. O relógio só dá a corda e ele vai embora. Isso é uma verdade na cabeça e na mente dos que acreditam no deísmo. Nós já entendemos que não é assim. O teísmo, diferente do deísmo, nós entendemos que Deus sim é o Deus todo-poderoso, soberano, que criou o homem e que ele não só criou, mas ele participa, ele intervém dentro da vontade dele, dentro da sua soberania. Ele intervém dentro dos seus propósitos, ele participa da vida do homem. E dentro da sua soberania, ele projeta e realiza as suas missões, os seus propósitos, os seus projetos, que ele quer levar a fim. Ele coloca e usa seus servos, seus filhos, seus instrumentos aqui na terra. Nós, compreendendo a sabedoria divina, compreendendo que há algo muito além e de difícil alcance, mas que em Cristo é possível nós alcançarmos. É entender que é algo que está tão longe, mas se eu buscar no meu viver prático, e aí o texto, o nosso autor está dizendo aqui, o comentarista está falando sobre a verdade prática a ser vivida,
é no aspecto da gente viver esse temor ao Senhor. É no aspecto da gente realmente relacionar com este Deus, que é um Deus de relacionamento. E através disso, essa sabedoria estará à nossa disposição. Tiago vai dizer que aquele que não tem sabedoria perde a Deus. E essa sabedoria que vinda dos céus, vinda de Deus, é essa sabedoria da qual nós estamos falando. É importante entendermos que hoje, nos dias, e a gente olhar um pouquinho à nossa volta, principalmente na internet, a gente viu aí um movimento muito forte dos últimos 2 anos para cá, uma explosão de pessoas que querem ensinar as outras pessoas. No passado, nós tínhamos nomes para isso, né? Nós tínhamos tutores, nós tínhamos aí aquele que especialistas em certos assuntos. Sempre existiu pessoas, homens e mulheres, que vinham com um conhecimento específico e dentro da sua especialidade ele transbordava esse conhecimento, ele transmitia esse conhecimento para outras pessoas. Mas hoje nós temos aí o papel do coach. Muda-se o nome, mas a prática é a mesma. Porém, o coach ele tem ali, ele traz na sua bagagem não só um conhecimento específico de um determinado assunto, um coach em finanças, um coach em psicologia ou no aspecto humano, um coach do lado motivacional, do lado da interior, da personalidade, da psique, aquele que está abatido, desanimado, procura um coach que vai fazer você evoluir. Então eles usam técnicas da psicologia vinculado aí a técnicas motivacional e aí o PNLR. Você tem ali uma série de programação neurolinguística, uma série de instrumentos e ferramentas usadas hoje para explorar o homem, extrair do homem o melhor e para trabalhar a melhoria do homem. Isso tudo é muito bom, né? Essa habilidade de homens e mulheres com conhecimentos específicos trabalhar em comportamento de outros homens, de outros seres. Essa habilidade ela é muito importante. Agora, não confundir e tomar um cuidado muito grande de que essas pessoas têm uma sabedoria natural, têm uma sabedoria construída, adquirida, estudando e fazendo, mas cuidado, nem tudo que se vê como sabedoria natural, na verdade é a inteligência junto com ações, mas não quer dizer que aquilo é uma sabedoria vinda de Deus. Eu acho muito perigoso, e aí eu estou expondo a minha opinião a respeito desse assunto, quando eu olho na internet algumas frases do tipo, dentro de você há tudo que você precisa para ser feliz. Isso é muito complicado e perigoso. Nós sabemos que dentro de nós, sim, obra maravilhosa das mãos de Deus, verdade. Sim, pessoas que foram criadas com algo, a melhor das criações de Deus. Deus fez perfeito. Mas é importante lembrar que somos herdeiros da herança, considerando a herança adâmica, né? Quando olhamos para Adão, nessa herança herdamos dele a natureza pecaminosa, a senhora carne que está aqui em nós. E sim, dentro de nós há muitos valores, muitas virtudes, mas sem Deus nada disso serve. Quando olhamos para nós, no ser natural, nós vamos ver coisas terríveis, nós vamos enxergar sentimentos ruins, nós vamos enxergar sentimentos que nos levam à vingança, ou sentimentos rancorosos, ou frustrações que nos levam a pensar coisas ruins aqui nesta terra. Se não for a ação maravilhosa do Espírito Santo ou o poder transformador do Evangelho que causa em nós uma transformação, o ser velho, a natureza carnal está em nós e ela nos domina. Então é importante a gente olhar para esses homens e mulheres, essas técnicas de coach que vêm, e quando coloca muito essa mensagem que dentro de você é algo especial e que dentro de você pode, você faz, está te distanciando de um Deus, de uma sabedoria divina e trazendo uma mensagem muito perigosa que há séculos tenta pregar isso, trazer isso, que é a independência do homem para com Deus e o centro do homem em tudo. O antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. Você é capaz, você é melhor, você é o valente, você é grande. Desperte o que está dentro de você e você vai crescer, vai acordar no outro dia como um leão. E aquela mensagem que bate em nosso coração num certo instante como motivacional vai trazer ali sim uma motivação que naquele instante nós vamos sentir leões e vamos levantar super eufóricos e super cheio de vigor, mas que é passageiro. É importante lembrar
que a sabedoria da qual estamos falando, a gente não encontra em qualquer coach que tem por aí. A gente vai encontrar no Deus verdadeiro, aquele que tem a verdadeira transformação para mim e para a sua vida. É nele que nós vamos encontrar o verdadeiro agir de Deus, a verdadeira sabedoria. Ela não é fácil de encontrar em qualquer lugar. Nós vamos entender e ver Colossenses capítulo 2, Paulo, ele vai dizer isso. Ele vai mostrar para a gente no capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo está dizendo, ser revigorado, seja motivado, que seus corações sejam firmes, fortes, que você realmente levante, que vocês estejam fortalecidos, porque realmente na nossa jornada vai ter momentos que a gente vai se sentir desanimado, vai ter momentos que a gente vai se sentir fraco, vai ter momentos que a gente vai querer uma palavra de alguém e a gente vai buscar sabedoria em alguns lugares e tem que tomar cuidado que a fonte da qual estamos bebendo dessa sabedoria. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Que preço existe nisso? Nós vamos falar já disso. Então ele vai dizer assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Estou lendo na versão NVI, versão internacional. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo é este mistério de Deus, Cristo. E aí o versículo 3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, nós vamos encontrar o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento. Algumas perguntas são difíceis de responder. Por que estou aqui? Qual a razão da minha existência? Qual a razão do meu sofrimento? Por que eu me esforço para andar coerente, correto, reto, íntegro? E mesmo assim estou passando por dificuldade. Foi o dilema de Jó. E onde eu vou achar a resposta para essas perguntas? Ah, mas é Deus, estou passando por isso porque Deus está me punindo por algo que fiz? Jó vai falar no capítulo 21, se não me falha a memória, ele vai dizer que Deus está pesando. Será agora que os pecados da mocidade dele, os erros da mocidade dele estão trazendo à tona, estão colocando diante dele? Olha que coisa, parece que aquele momento de angústia está trazendo ali à tona coisas que Deus já perdoou há muito tempo. Mas isso é falta de um conhecimento e relacionamento com Deus que os amigos de Jó tentaram colocar diante dele. E o mundo que te cerca, há muitos Ofar, há muitos Bildades, há muitos Elifaz, que vão apontar o dedo e dizer para você que a sabedoria de Deus é justa e na justiça divina vai pesar a mão sobre a sua falha, o seu momento. Mas não é essa sabedoria da qual estamos falando. Estamos falando de uma sabedoria que é apenas em Deus. Esquece todas as coisas à sua volta e busque a Ele. Deus dá, como disse Tiago, Deus dá a sabedoria dele. Deus não vai cobrar nada por isso. Ele vai deixar você passar pelo que passar por um momento, um instante, por uma fase de vida, por uma fase que a gente entende que é a escola divina ou a pedagogia divina na sua vida. Ele vai deixar que você sofra um pouquinho, mas que nesse sofrimento vai trazer um resultado tão grande e vai fazer de você uma pessoa melhor. E vai trazer dos céus os recursos necessários para você suportar isso. Mas para compreender isso, é importante buscar a sabedoria que vem de Deus. Quando olhamos para esse contexto que nós falamos aqui de hoje, muitos estão aí na internet vendendo esse conhecimento, essa sabedoria, onde eles se acham sábios, onde eles se acham mais entendidos, onde eles se acham agora pessoas que têm condição de ajudar, e eu concordo que eles têm condição de ajudar. Mas isso não vem de graça, isso tem um custo, isso tem um preço. E milhares de pessoas estão pagando por isso. Que seja uma parcela por mês no cartão de crédito, que seja um curso que ele comprou para poder tirar dali a solução do seu problema. E são pessoas que estão embalando o seu conhecimento, embalando essa sabedoria, que elas são pessoas que têm uma habilidade oral, uma habilidade intelectual, uma habilidade filosófica, uma visão de mundo diferente, e elas conseguem, portanto, pegar todo esse conhecimento, transmitir em forma de sabedoria, embalando e vendendo. E há um preço nisso. Mas aí Jó está nos confrontando e dizendo, há preço na sabedoria? O ouro pode pagar? A prata pode pagar a sabedoria? A verdadeira sabedoria? Eu posso comprar um curso, eu posso até me desfazer de algo para conquistar algo, para ter algo de valor que eu penso que tem um valor. Mas não é assim que funciona com a sabedoria. Não dá para eu pegar agora uma quantia em dinheiro e aplicar valor.
E aí Jó, ele vai nos dizer que não é possível, as pessoas não dão um entendimento desse valor, quanto vale isso. Onde achar para comprar? É possível comercializar essa sabedoria? No versículo 12, Jó vai dizer assim, do capítulo 28, essa sabedoria, onde encontrar? Aí ele vai repetir essa mesma pergunta lá no versículo 20, quando ele vai dizer, de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Onde encontrar? Onde encontrar? Então o homem se esforça para achar, não encontra. O homem, se achasse, se encontrasse, conseguiria pagar? Tem preço isso? Não, mas tem um valor inestimável. Qual a diferença aqui entre valor e preço? O valor tem algo muito mais impactante na nossa vida. Imagine, vou dar um exemplo clássico, eu uso isso no nosso curso de casais, onde a gente trabalha a questão do bombom, é algo tão simples. Vamos pegar um bombom, não vou falar marca aqui, mas um bombom qualquer, que as mulheres amam, nós gostamos de chocolate, e aí pega um bombom que custa ali, não sei quanto está custando hoje, R$1, R$1,25, um bombom. Se você chegar para sua esposa, sua namorada, seu cônjuge, e entregar uma moeda de R$1, ela vai gostar de ter recebido R$1? O R$1 compra o quê? Mas é o preço do bombom. Mas se eu chegar para ela, e em vez de dar uma moeda de R$1 e falar, meu bem, eu estava no supermercado e lembrei de você, ou saindo do trabalho eu lembrei de você, e entrega um bombom, ou simplesmente chega e a esposa está ali trabalhando e você chega, cumprimenta os filhos, chega em casa, chega na mesa sem fazer alarde e deixa ali no cantinho do lugar onde ela costuma sentar um bombom com um bilhetinho do lado. Lembrei de você. Pronto, só isso. Qual o valor disso? O preço foi R$1 ou R$1,25, não sei o quanto você pagou por aquele bombom. Mas qual o valor disso? Há uma diferença muito grande. O impacto que aquele bombonzinho vai trazer, demonstrando o teu carinho, o teu amor, uma demonstração de carinho para sua esposa, ela vai lembrar daquilo pro resto da vida. Tenha certeza. E custou apenas R$1. Mas preço e valor são coisas totalmente diferentes. Então, quando olhamos para o aspecto do valor e olhamos para a sabedoria, o quanto a sabedoria vale para nós, não há preço que pague isso. Embora o sábio Salomão vai dizer que você deva pagar um alto preço. E ele vai dizer, mas ali ele está mostrando que há preço, o preço é altíssimo para se conquistar a sabedoria. Jó ele vai mais além e vai dizer, não tem preço, mas tem um valor inestimável. Agora, é possível chegar nesta sabedoria divina através do temor ao Senhor. Eu já quero encerrar lembrando aos irmãos o que Paulo também escreveu em Coríntios, na sua 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 19, a partir do verso 19, onde ele vai lembrar o que está escrito lá em Isaías. Ele está dizendo assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei, outra tradução vai dizer, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. E aqui está claro a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria espiritual. É difícil entender e compreender os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus que são bem mais altos que o nosso. E ele prossegue dizendo, agradou Deus salvar aqueles a que creem por meio da loucura da pregação. Olha que lindo e maravilhoso. Deus, em sua sabedoria, enviou Jesus para morrer por nós. E aí ele vai dizer no versículo 24, mas porque os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Cristo como sabedoria de Deus, reforçando aquilo que também lemos em Colossenses 2 e 3. E ainda o versículo 30 deste mesmo capítulo, primeiro, ele vai dizer, porém, por iniciativa dele, que vocês em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, Cristo se tornou para nós a sabedoria de Deus. Ele é a chave, Ele é a fonte, Ele é o canal, Ele é o caminho, é Ele que nos une a esse Deus. E através desse Deus, dessa sabedoria, do temor a este Deus, que temos acesso a essa tão grande e maravilhosa sabedoria. É possível comprar a sabedoria?
Existe um preço nisso. É possível comercializar esta sabedoria? Essa sabedoria espiritual? Não, jamais. Não é possível. Ela é conquistada no relacionamento com seu Deus. Agora, a sabedoria que tem por aí humana, aqueles que se esmeram ou se esforçam para ser sábios, sim, aí há preço. Para todos os lados nós vemos isso, mas a sabedoria de Deus, não, essa não. E Ele dá a quem Ele lhe apraz, a quem Ele deseja, a quem pede, a quem o busca e a quem busca trabalhar e relacionar com Ele. Então vimos aqui todos os pontos da nossa lição, como explorar o minério, assim o homem faz com a sabedoria, ele tenta, mas não é fácil, não é algo que se encontre, como diz Jó. De onde vem a sabedoria, nós já falamos, né? Não está lá no oculto, embora esteja buscando no mais oculto, é em Deus que nós encontramos a sabedoria. Falamos então, portanto, do preço, né? Algo que se possa comercializar, embora hoje isso está sendo embalado e vendido por aí, e uma verdade revelada, ela é revelada por Deus e é nos dada como algo para ser praticado e vivido. É aquele conhecimento, aquela inteligência colocada em prática, é aquele entendimento vivido, praticado, e parte do temor ao Senhor, parte de reverenciar, de honrar, de viver o relacionamento com esse Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de partilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, em especial nessa lição tão maravilhosa que estamos estudando a respeito do livro de Jó, e agora nessa lição de número 9, chegando aqui na inescrutável sabedoria divina, no capítulo 28 deste livro. Se esforce para ler este livro ao longo do trimestre. Se você já leu, leia mais uma vez, é tão bom estudar e ter a oportunidade de compreender a sua palavra. E peça ao Espírito Santo que habita em você, que dê a sabedoria, a iluminação, a clareza em compreender, para compreender esta palavra e que esta palavra fique enraizada em seu coração. Eu agradeço e Deus abençoe você, compartilhe este vídeo, leve essa mensagem mais adiante aos alunos e demais professores da escola dominical que você conhece, leve isso para que a semente do Senhor seja plantada aos corações e que muitos participem da escola dominical, já tendo aí uma prévia aos professores desse conteúdo que nós estamos aprendendo. Com muita humildade, era o que eu gostaria de partilhar com vocês. Deus abençoe os irmãos. Amém.